vai até às 18, então está tudo certo por enquanto. Preciso que vocês mencionem aí se está tudo certo por enquanto e se vocês têm alguma dúvida. Última chamada, alguma dúvida? A gente viu que dentro de uma comunidade a gente tem a definição das populações envolvidas e de suas relações. Como é que isso, como é que isso chega ao nível da gente começar a abordar biodiversidade? O que é biodiversidade do ponto de vista de comunidades? Então vamos lá. A biodiversidade ela começa na verdade a ser digamos assim, comentada do ponto de vista ecológico a partir da formação das comunidades, uma vez que eu tenho muitas espécies envolvidas. Então, a biodiversidade ela pode ser entendida como o conjunto de seres vivos, formas, o conjunto genético também deve ser levado em consideração, ou seja, o patrimônio genético de uma determinada região está dentro do conceito de biodiversidade também, e principalmente a última coisa que a gente falou aqui, sobre as relações. Então, toda vez que a gente falar de biodiversidade, a gente está levando três componentes principais em consideração. O componente das formas de vida que vivem em determinado local, a gente está levando em consideração as relações ecológicas que esses animais, plantas, fungos, seres vivos em geral, elas estão traçando uma com a outra, e principalmente, embora não seja falado, tudo isso é importante porque tudo isso simboliza um patrimônio genético que vai ser passado adiante ao longo das gerações, tá bem? Só que presta atenção, quando a gente fala de biodiversidade, a gente já entra em um ponto prático, que é a mensuração. Como a gente faz para calcular ou para identificar o quanto de biodiversidade a gente tem em determinado local? Isso é muito importante, porque esse levantamento de biodiversidade de determinadas áreas é o que faz algumas áreas biológicas, elas serem escolhidas para conservação, elas serem escolhidas como corredor ambiental, elas serem escolhidas como reserva legal de determinados empreendimentos, ok? Então, esse levantamento de biodiversidade é um ponto muito técnico e muito prático das disciplinas associadas ao meio ambiente, incluindo aí engenharia agronômica, biologia, engenharia florestal, etc. Tá? Então, esse final de aula, esses próximos 30, 35 minutos de assunto antes de explicar a atividade, ela vai ser basicamente para a gente poder entender de forma técnica como é que um levantamento de biodiversidade ele é pensado do ponto de vista da comunidade que a gente quer averiguar. Então, vamos seguindo aqui. Biodiversidade, padrões, quantificação e índices. Lembrando que esse é o nosso último assunto da avaliação de sexta-feira, tá? Bom, o que determina a biodiversidade de um local? A quantidade de seres vivos, a diversidade de seres que tem ali, a gente já falou disso. Mas a gente tem fatores que são determinantes de biodiversidade antes dos indivíduos chegarem ali, tá? Então, primeiro de tudo, uma coisa que vai definir muito a biodiversidade de um determinado local é a produtividade ambiental. Esse termo produtividade, ele já é um termo de ecossistemas, ou seja, do nosso assunto do último ciclo, ok? Só que a gente deve falar aqui, a produtividade ambiental é a quantidade de matéria orgânica que aquele ambiente, aquele ecossistema, que aquele bioma, ele é capaz de produzir. Como é que a gente consegue observar isso? A gente consegue observar a produtividade nesse segundo ponto que está aí aparecendo para vocês, que é a heterogeneidade do habitat, tá certo? Então, isso significa o quê? Significa que ter um habitat produtivo, ele é quase que a mesma coisa de ter um habitat heterogêneo, tá certo? O que é um habitat heterogêneo? A gente já viu isso lá no início da disciplina. É aquele habitat com várias formas de vegetação, lagos, diversos seres vivos associados ali do ponto de vista dos produtores, dos decompositores. Então, ter um hábito heterogêneo é ter uma diversidade de seres ali, principalmente os seres de colonização, tá bom? Então,
quais são os fatores que determinam a biodiversidade? De início, a produtividade ambiental, a quantidade de energia, né, e de matéria bruta que aquele ambiente vai produzir. A fonte principal de produtividade, chamada de produtividade primária, é a fotossíntese, né, a energia que os vegetais produzem, e isso vai dando padrões diferentes para o habitat, que a gente chama de padrões heterogêneos, tá? Então, ter um habitat heterogêneo e ter alta produtividade é sinônimo de começar a ter uma diversidade de seres vivos, tá? E a gente tem fatores que estão de fato associados aos animais, a densidade das populações, as relações ecológicas, os padrões genéticos e distributivos, coisas que a gente já falou agora quando a gente comentou de relações ecológicas. Então, resumindo esse ponto inicial aqui de biodiversidade, o que é? Ele pode estar associado à diversidade de seres vivos, relações ecológicas e padrões genéticos que eu tenho em uma determinada área, e algumas coisas são determinantes para essa biodiversidade existir. As duas principais são a produtividade de uma determinada área, tá? E o quão esse habitat ele vai ser heterogêneo, tá? Sendo que uma coisa está ligada à outra de qualquer forma. Então, olha só, conceito, o salve, tira uma foto, anotem aí. A biodiversidade de uma área pode ser definida como as formas morfológicas, mas também genéticas e comportamentais de um grupo de indivíduos. Perfeito aí, tá certo? Como eu falei para vocês, existem fatores que vão determinar principalmente a produtividade de um ambiente. E essa produtividade ela tem um padrão de aparecimento muito comum no planeta. Tá? Ou seja, já que a principal forma de energia que a gente tem disponível para essa produtividade é o Sol, o local onde eu tenho maior incidência de raios solares, ele consequentemente vai ser um local mais produtivo. E toda vez que eu tenho um ambiente mais produtivo, eu vou ter um ambiente mais heterogêneo, consequentemente, eu vou ter uma alta biodiversidade nesses locais, tá bom? Esse é um padrão que se segue no mundo inteiro. Daí, a gente percebe que a biodiversidade ela tende a aumentar à medida que a gente vai aproximando da região equatorial, conforme vocês vão ver nessas imagens ali, ó. Onde está mais azul, eu tenho menos biodiversidade. Onde a coloração vai se aproximando do vermelho, eu tenho maior biodiversidade, justamente por ser ambientes que eu tenho mais incidência dos raios solares e, consequentemente, eu tenho maior número de indivíduos. Tá? Maior número de indivíduos que eu menciono em relação à biodiversidade. A gente vai ver essa diferença no instante. Tá bom? Isso em relação às massas continentais, como vocês estão vendo aí. Deixando bem claro aí no Brasil, né? O vermelho quase escuro, ou seja, a relação de biodiversidade altíssima na Amazônia, e também nos últimos fragmentos que a gente tem de Mata Atlântica. Então, ali naquele corredor central da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, indo para o sul do Brasil, onde a gente tem, né, a maior concentração de mata ainda. Dá para ver um pouquinho também, né, aqui onde o mouse está para do lado, ó, dá para ver um pouquinho também do resquício de Mata Atlântica do Nordeste, que a gente tem também um pouco de vermelho e laranja. E, da mesma forma, isso se replica para ambientes oceânicos. Tá? Então, descartando ali em preto os continentes, a gente tem também uma altíssima biodiversidade no ambiente marítimo, percebido aí pelas grandes marcas vermelhas no centro da região equatorial. Então, ó, olhando do ponto de vista dos continentes e olhando do ponto de vista dos oceanos, a gente tem exatamente essa tendência. Conforme eu chego perto da linha do Equador, eu tenho um aumento da biodiversidade. Por quê? Por coincidência? Não, não é por coincidência. É porque se eu tenho mais incidências de raios solares, eu tenho uma produtividade mais alta dos vegetais, tá certo? E, consequentemente, no caso do oceano, das algas, né? E, consequentemente, eu vou ter um ambiente com mais possibilidade de agregar seres vivos, já que eu tenho um fornecimento de matéria orgânica muito maior, tá? Só que medir isso não é muito fácil, né? Então, se a gente olhar essas três áreas, área 1, área 2, área 3, qual das áreas tem maior biodiversidade? Deixando bem simples. Lembrando que cada símbolo ele seria uma espécie e eu tenho três áreas. Qual das áreas tem maior biodiversidade aí? Área 1, área 2 ou área 3? Quem quiser chutar alguma área aí, fala. Um voto para um, dois para dois. Dois, dois.
Um voto para 3 ali de Denilson. Cláudio botou 1, Renata 2. 2, 1. Então pronto, votação encerrada. Olha só, qual é o problema? Cada um de vocês que falou aí em relação a essa área, 1, 2 ou 3, pode ter tido um critério para poder definir. Quem olhou para 1 e falou que era 1, talvez achou mais variado. Quem olhou para 2 e achou que era 2, talvez achou mais equilibrada a quantidade, né? Quem falou 1 achou que tinha mais e por isso deveria ser essa área. Quem falou 3 talvez achou que tinha mais da estrela, ou não sei, alguma coisa do tipo. Enfim, cada um de nós tem um critério para poder ter escolhido uma dessas áreas, mas obviamente a gente não pode inventar isso em cima da hora. Tá? Então, qual é o ponto-chave aqui? É que a gente precisa definir quais são os critérios, a partir de agora, que a gente tem que levar em consideração para ver se uma área ela tem mais ou menos biodiversidade. Para que isso? Porque em vários momentos de nossa vida profissional, a gente vai precisar fazer levantamentos e em alguns momentos vai fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa do tipo. A gente precisa de critérios, de argumentos para poder escolher uma determinada área para conservação, para fazer projetos, etc. Tá bom? Então, existem formas matemáticas de poder definir e levantar um número que simboliza a biodiversidade nesse local. Tá? 3 coisas são necessárias para a gente poder fazer esse levantamento. A gente precisa saber da riqueza, da abundância e da equitabilidade das espécies. Anotem aí. Tá? Toda vez que eu precisar definir diversidade ou biodiversidade, eu preciso de 3 coisas importantes. 3 informações importantes. Né? Eu preciso da informação de riqueza, de abundância, de equitabilidade. Muita gente confunde essas 2 primeiras, sendo a terceira apenas uma consequência dessas 2. Vamos lá, anotem aí. O que é riqueza? Riqueza é a quantidade de espécies de um determinado local. Então vamos lá, olha só. Riqueza. Riqueza de uma comunidade é o número de espécies que aquela comunidade apresenta. Muita gente hoje que vai defender o TCC, que vai fazer programas de especialização, de mestrado, confunde espécie com abundância, que é o nosso próximo. Não se deve confundir o número de espécies com o número de indivíduos. Tá bem? Voltando aqui para o que a gente viu da imagem, ó, cada forma diferente é uma espécie, mas a quantidade de formas são a quantidade de indivíduos. Tá? Então, por exemplo, na população 3 aqui, na comunidade 3, eu tenho espécie círculo, eu tenho espécie ali, esse vermelho ali, que eu não sei o que forma é essa, eu tenho esse losango vermelho, eu tenho estrela em azul. Então, eu tenho 4 espécies. Daí eu tenho 4 de riqueza. Mas percebam que eu tenho 6, 7, 8. Eu tenho 8 estrelas, isso é minha abundância, que é a quantidade de indivíduos que eu tenho. Tá bem? Eu tenho um desse vermelho aqui, tá? Dessa coisa vermelha. Então, eu tenho abundância 1. Eu tenho 3 círculos. Então, eu tenho 3 de abundância para a espécie amarela. Ok? Então, o que é a riqueza? A riqueza é a quantidade de espécies de uma comunidade. Lembra que eu falei que riqueza é uma propriedade emergente da comunidade? Por quê? Porque na população eu só tinha uma espécie. Tá? Daí eu não tenho como contar, só tenho um, tá bom? A partir de comunidade, eu tenho a ideia que agora eu tenho riqueza, ou seja, eu tenho quantidade de espécies, o que não é a mesma coisa da quantidade do número de indivíduos. Segunda coisa, eu preciso de uma abundância, ou seja, quantidade de indivíduos. Só que nesse caso, eu preciso saber a quantidade de indivíduos de cada uma das espécies. Eu não preciso saber quantos tem ao todo, né, ao total, tá bom? A quantidade de indivíduos totais. Então, eu preciso saber a quantidade de cada um. Então, isso chama abundância relativa, tá? Ou seja, quantos de cada eu tenho. Ok? Então, primeiro, eu preciso de riqueza. E segundo, eu preciso de uma abundância relativa. E essas duas juntas, gente, vai formar o terceiro ponto, que é uma proporção, que é o que a gente chama de equitabilidade. Tá? O que é equitabilidade?
é a proporção de indivíduos de cada espécie comparando com o todo. Ou seja, seria a porcentagem de cada espécie dentro desse grupo, tá certo? Todos os outros são números absolutos, 4, 5, 3, 10, 20, 1000. Né? A equitabilidade não, a equitabilidade é uma proporção que eu tenho. Então, ele está falando, é a única métrica que não é um número absoluto, e sim uma proporção. Então, voltando aqui agora. O que eu preciso ter, matematicamente falando, para começar a definir a diversidade, a biodiversidade de uma área? Eu preciso saber a quantidade de espécies que eu tenho ali, eu preciso saber quantos indivíduos de cada espécie eu tenho ali, e por último, já que eu tenho essas duas coisas, eu consigo fazer uma proporção. Para uma área ter uma alta biodiversidade, ela não precisa ter muitas espécies e nem muitos indivíduos. Para uma área ter muita biodiversidade, eu preciso ter principalmente equitabilidade, esse é o terceiro ponto. Ou seja, mesmo que eu tenha poucas espécies ou que eu tenha poucos indivíduos, é necessário que haja uma proporção entre elas. Quando uma área não tem proporção, né, não tem equitabilidade, eu falo que essa área ela tem uma dominância. Então, tudo que eu não quero da biodiversidade é que uma área tenha uma dominância de uma determinada espécie, porque aí vai saindo de biodiversidade, né, vai saindo da diversidade, vai se tornando uma coisa muito homogênea, tá bom? Então, para a gente finalizar esse penúltimo ponto aqui e ir para a parte final, o que eu preciso de uma área? Que ela tenha espécies, que ela tenha indivíduos, mas mais do que isso, eu preciso que exista uma proporção equilibrada desses dois números para que eu tenha diversidade e não dominância. Perfeito? E agora a gente chega a uma parte mais complicada para ir para a parte mais complicada, que é a parte do final. Toda vez que eu vou medir uma biodiversidade, eu preciso definir um parâmetro de ambiente, de escala espacial. Tá? Então, eu tenho duas formas de definir a diversidade. A diversidade ela pode ser uma diversidade local ou uma diversidade regional. Existe um termo, uma letra, para simbolizar isso. A diversidade local ela é chamada de diversidade alfa. E a diversidade regional ela é chamada de diversidade gama. Certo? O que é a diversidade local? Diversidade biológica em uma pequena área de hábitat homogêneo. Ok? E a diversidade gama é uma diversidade biológica dentro de uma área mais abrangente, para incluir todos os hábitats que não tenha barreira geográfica significativa de dispersão. O que isso significa? Vem lá de especiação, esse conceito de diversidade gama. Tá? Lembram por quê? Lembra que a gente falou que para uma espécie ela se formar é necessário que haja uma barreira geográfica para que depois se origine uma barreira reprodutiva e as características se acumulem dos dois lados e formem espécies diferentes? Né? A gente precisa lembrar disso aí. Então, isso foi base para a criação da diversidade gama. Ou seja, se eu tenho uma área em que eu tenho várias populações e eu não tenho uma barreira geográfica significativa entre elas, os indivíduos estão migrando de um lado para o outro. Se esses indivíduos estão migrando de um lado para o outro, ou se dispersando de uma área para outra, eu posso considerar essa grande área como uma diversidade gama, tá certo? E o levantamento que eu fiz, se for num local de hábitat homogêneo, um local menor, eu falo que essa é uma diversidade alfa. Óbvio que essa definição de maior e menor é pessoal, é muito particular. Tá? Então, não se trata de uma medida propriamente dita que exista. Né? É uma definição do próprio pesquisador. Se a diversidade que ele está levantando vai ser alfa ou vai ser gama. Tá? Existe uma forma muito tranquila matemática da gente fazer uma associação de um com a outra. Tá? Resumindo, o que é uma diversidade local? É uma diversidade de um ambiente restrito em que eu tenho um habitat homogêneo. Certo? O que é a diversidade gama? A diversidade gama são várias diversidades alfas em que inclua ambientes em que não exista nesses ambientes barreira geográfica significativa, ou seja, que os indivíduos tenham livre locomoção. Tá bom? Então, uma das características importantes da diversidade gama é a livre locomoção de indivíduos aí dentro. Olha só, uma lógica para raciocínio. Vocês estão vendo esses círculos pequenos aqui. Todos eles têm a mesma composição de espécies? Sim. Tá? Se eu tenho a mesma composição de espécies em vários ambientes pequenos, eu posso
juntar eles todos e formar um grande. Então, cada círculo preto desse pequeno seria uma diversidade alfa em 5 locais diferentes, e essa seria uma diversidade gama. Tá? E aí a gente cria a primeira regra. Prestem bem atenção, começa a ficar estranho, começa a ficar complicado. Se a distribuição de espécies ela ocorre de forma igual entre os hábitats, como vocês estão vendo aqui, eu posso dizer que a diversidade alfa ela é igual à diversidade gama. Tá? De novo, quando é que a diversidade alfa é igual a gama? Uma é igual a outra. Quando a distribuição de espécies nas alfas ela for igual. Okay? Não importa se eu estou analisando só uma dessas ou as 5 juntas. Isso aqui vai ser igual uma coisa a outra, já que a distribuição entre as espécies em relação à abundância, riqueza e habitabilidade é a mesma. E agora eu vou ler para vocês. Se todas as espécies ocorrem igualmente pelos hábitats, pode-se dizer que a diversidade alfa é igual à diversidade gama. Ok? Agora a outra situação. Olha, eu tenho espécies acontecendo, são as mesmas, amarelo, vermelho, verde e azul. Só que a distribuição pelas alfas não ocorre de forma igual. Se a distribuição pelas áreas não está ocorrendo de forma homogênea, significa dizer que eu tenho alguma estrutura que está impedindo essas espécies de se locomover aí. Tá? Lembrando lá do início, como a gente falou de distribuição de espécies. Tá? Então, se na diversidade alfa eu tenho uma composição de espécies diferente, ela não vai ser igual, ela vai ser a soma. Então, vamos lá. Se as espécies distribuem de forma individual e criteriosa pelos hábitats, a diversidade gama vai ser a soma das diversidades alfas. Ok? A Mina está perguntando. E se em algum lugar tem mais tal espécie que as demais? Não tem problema. É o caso, por exemplo, aqui dessa estrelinha azul, por exemplo. Ó. Essa estrelinha azul tem 3 aqui, e nesse do lado ela só tem 1. Na de cima ela não tem nenhum. Tá certo? Então, o que acontece? Quando eu encontrar as diversidades alfas de cada um desses 5, como as espécies estão ocorrendo de forma diferente, como você percebeu aí, está perguntando, eu não posso dizer que essa 5 é igual a essa grande. Essa grande é a soma das 5. Qual vai ser a diferença? Quando eu tiver diversidades alfas que são iguais, eu posso dizer que a gama é igual a alfa. Quando eu tiver diversidades alfas que são diferentes entre si, eu preciso somar elas todas para conseguir encontrar a gama. Essa é a diferença. Então, a regra geral, mais uma vez, se as diversidades alfas forem iguais, então eu posso dizer que alfa é igual a gama. Se a diversidade alfa forem diferentes, eu posso dizer que a soma das alfas é igual a gama. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta que eu vi aqui. Daria, no caso, não ter levado em conta a diversidade individual de cada grupo, mas sim a soma total delas. Não, toda vez que você chega em um local e você vai fazer um levantamento, você está fazendo um levantamento alfa, entendeu? Porque a gama vai ser sempre como você organiza essas diversidades alfas para ter a informação do ambiente completo. Tá? Então, cada alfa seria uma amostragem e a gama seria sua conclusão. A diferença é, quando essas alfas são todas iguais, você pode dizer que alfa é igual a gama. E quando essas alfas são diferentes entre si, eu posso dizer que gama é a soma das alfas. Tá certo? Essa vai ser a diferença. Conforme vocês forem lendo, né? Conforme vocês forem lendo isso mais de uma vez, vocês vão entendendo essa diferença. Se elas todas forem iguais, gama é igual a alfa. Se eu tiver distribuição de espécies diferentes entre elas, a soma delas é que vai ser igual a gama. Certo? Então vai depender de como as espécies estão distribuídas aqui dentro. Se tiver homogêneo, então alfa e gama é a mesma coisa. Se tiver diferente, como está nesse caso aqui, eu preciso somar elas todas para encontrar a gama. Beleza. E, gente, essa parte vai ser importante para a gente entender a matemática ali no instante, tá? Nesse caso, vocês notaram que tem diferença da composição de espécies dessas diversidades locais aqui que a gente está vendo, de cada alfa desse aqui, tá?
A gente cria, nesse caso, uma diversidade hipotética, que é a diversidade beta, o terceiro tipo. O que é a diversidade beta? É uma diversidade de substituição. É uma substituição, é uma diferença. Tá? A diversidade de cada bolha dessa aqui, ó, ela é alfa, a soma delas todas vai ser a gama, e quando eu paro de analisar diversidade por si só absoluta e começo a ver a diferença entre uma e outra, ou seja, eu não estou querendo saber mais o total, estou querendo comparar uma com a outra. Essa substituição, ou seja, esse entendimento de que a vermelha está aqui, mas não está nessa, de que a amarela está nessa, mas não está nessa aqui, isso é chamado de diversidade beta. Tá? O que vai ser a diversidade beta? Vai ser a substituição de espécies entre hábitats diferentes. Tá bom? Então, resumindo, eu tenho 3 parâmetros espaciais de diversidade: alfa, beta e gama. Certo? A diversidade alfa é a diversidade local, a amostragem local de um ambiente de hábitat homogêneo. Se esses ambientes forem iguais na composição de espécies, eu posso dizer que alfa é igual a gama, e, portanto, beta é zero, porque beta é o que tem em um e não tem em outro. Se todos têm em todos os ambientes, tá certo? Então, se alfa tiver distribuição homogênea, eu posso dizer que alfa é igual a gama e, portanto, beta é zero, ou seja, não tem diferença entre os ambientes. Quando eu falo diferença, composição de espécies, tá? Se eu tenho esse cenário aqui, então vamos voltar, ó, nesse exemplo aqui, alfa é igual a gama e beta é zero. Nesse caso aqui, as espécies ocorrem de forma diferente entre os fragmentos. Então tem um alfa de diferente. Para eu encontrar gama, eu faço o quê? É igual? Não. Para eu encontrar gama, eu preciso somar elas 5 para eu ter gama. Então, em uma distribuição heterogênea de espécies, entre as diversidades locais, para eu encontrar gama, eu preciso somar elas. Ok? E beta vai ser quanto aqui? Beta, aí agora eu tenho que fazer uma matriz em relação sempre aos pares, para eu ter os valores de beta sempre a cada 2 comparados. Tá bom? Bem confuso, né? Essa é a parte mais confusa da aula de hoje toda, porque precisa de um conhecimento um pouco mais apurado dessa lógica, tá? E para ter esse conhecimento apurado dessa lógica, vocês precisam de tempo para poder ir vendo esses exemplos aqui do slide. Tá bom? Vamos para a parte final, que vai convergir diretamente para a atividade prática da gente. Tá bom? Então vamos lá. Índice de diversidade. Pessoal, vários matemáticos ao longo do tempo, eles se juntaram para criar modelos que pudessem ser utilizados como cálculo para poder fazer, levantar números que simbolizassem diversidade de vários locais. A gente vai ver aqui exemplos de diversidade alfa e de diversidade beta. Uma vez que a diversidade gama, você já sabe o que fazer dependendo da alfa, tá bom? Então vamos seguir. A gente vai ter hoje, tem 4 aí na imagem, tá? Mas eu vou trabalhar com vocês só 3. O último eu não vou trabalhar por conta de tempo mesmo. Nós temos 3 principais índices para poder medir a diversidade. Nós vamos ter 2 índices de diversidade alfa, chamado de índice de Shannon e índice de Simpson, tá bem? O primeiro, a gente utiliza a letra H com uma linhazinha, tá bom? E o de baixo a gente utiliza uma letra D. Eu já explico por quê. A gente vai ter um índice de diversidade beta, chamado índice de Jacquard. O último a gente não vai utilizar, tá? Chamado de índice de Sorensen, a gente não vai utilizar aqui agora. Perfeito? Então vamos lá. Vocês vão trabalhar agora 3 índices matemáticos de levantamento de biodiversidade. Levantamento de diversidade. Ao contrário dos outros, esses vocês vão ter que aprender a fazer. Tá? Mas óbvio que com a ajuda do Excel para atividade e com a ajuda da calculadora na hora da prova. Perfeito? Então, primeiro, eu vou ter o índice de Shannon, tá bom? Vou ter o índice de Simpson, esses dois medem a diversidade alfa. E eu vou ter a possibilidade de medir diversidade beta, ou seja, de comparação entre comunidades, entre ambientes, chamado índice de Jacquard. Bom, para o índice de Shannon, eu utilizo o H com a linha, tá bom? Para o índice de Simpson, eu utilizo o D, e para o índice de Jacquard, eu utilizo S com J. Vamos lá agora ver cada um deles. Primeiro, índice de Shannon é o índice mais utilizado para quantificar a diversidade alfa.
Por que que ele é o mais utilizado? Porque ele regulariza os indivíduos de uma população a partir do momento que ele dá o mesmo peso para uma espécie rara, tá? Do que para uma espécie comum. Tá? Tanto uma espécie rara como uma espécie abundante, ele vai dar o mesmo peso. Só que presta atenção e agora vocês não acharem que está escrito. Se ele dá o mesmo peso para uma espécie rara e para uma espécie comum, significa dizer que ele está dando mais peso para as espécies raras. Por quê? Presta atenção. Se uma espécie tem 20 e ela vale 1, tá certo? A espécie que tem 1 vale 1 também. Né? Isso significa dizer que se eu considero como igualmente fundamental uma espécie rara e uma espécie abundante, significa dizer que eu estou dando mais valor para as espécies raras. Tá bom? Se ela tem menos e vale o mesmo tanto de que uma que tem mais, significa dizer que o valor dela é maior. Perfeito? Então, por que que esse índice de Shannon ele é o índice mais utilizado? Porque ele matematicamente regulariza as populações ali dentro, uma vez que ele vai conceder mesmo valor de importância às espécies raras e às espécies abundantes. Perfeito? Então, vamos lá. Quais são as características? Utilizado para quantificar a diversidade alfa e considera de igual importância espécies raras e abundantes. Se espécies raras e abundantes elas têm igual importância, eu estou dando mais peso a que tem menos. Tá bom? Entendido? Perfeito. Vamos para a equação aqui agora. Isso vai vir direto do Excel para a gente, tá? Todo mundo me escutando bem? Sim, né? Então, vamos lá. Esse símbolo aqui, ele é chamado de somatório e é discriminado por todos vocês que já vê essa estrutura aqui e já acha que vai ser um sufoco para poder calcular. Seria se fosse a mão, mas nunca vai ser a mão, tá? Beleza, então. Vamos seguindo aqui. PI. O que é PI? É a proporção de indivíduos de cada uma das espécies, tá? Então, PI aqui. O professor então vai dizer que para poder calcular isso, já tem que ter acesso às espécies. Sim. Isso que eu mencionei para vocês pouco tempo atrás, que é a riqueza e a abundância, tá bom? Então, todo exemplo, toda tabela que eu der para vocês, tudo que vocês precisarem fazer, vocês precisam ter riqueza e abundância em mãos. Perfeito? Ok. Então, PI vai ser a proporção de indivíduos. Como é que vai ser a proporção de indivíduos? Isso é óbvio. É só você pegar a quantidade de indivíduos da espécie 1 e dividir pelo total de espécies. Perfeito? Então, vocês vão ter uma proporção aí. PI já foi falado. De que é LN? LN é uma coisa que a gente também odeia da matemática, que é chamado de logaritmo neperiano. Vocês não vão precisar calcular essas coisas à mão, fazer cálculo algum, mas no Excel tem a função LN, que é LN logaritmo de base natural, né? Logaritmo neperiano, logaritmo natural, e em algumas calculadoras vocês também têm acesso a isso, tá bom? Então, PI e LN de PI. O que vocês vão precisar fazer sempre que for calcular? Tem em mãos essa proporção PI e tem em mãos o log desse PI, que é justamente esse valor estranho que vocês vão sempre encontrar. Quando vocês tiverem essas duas informações, PI e LN de PI, vocês vão multiplicar um pelo outro, né, que tem uma multiplicação, faltou um pontinho aqui, mas tem. Então, vocês vão multiplicar um pelo outro e vai ter um valor. Quando vocês tiverem todos os valores, ou seja, de cada espécie, vocês vão utilizar o E, que é esse somatório. Tá bem? Então, quando chegar ali na atividade, eu vou mostrar para vocês. Como é que eu calculo o índice de Shannon? Fazendo um somatório de uma multiplicação. Que multiplicação é essa? É uma multiplicação da proporção de cada indivíduo pelo total de indivíduos, vezes o log natural dessa proporção. Tá bom? É assim que eu vou fazer. Então, olha só. Toda vez que eu calcular isso, eu vou somar tudo no final e vou ter um número que vai ser o meu coeficiente, o meu índice de Shannon. Esse índice, quanto mais alto, presta atenção, quanto mais alto, mais diverso ou mais biodiversidade eu tenho em minha área. Tá certo? Quanto mais diverso, mais diversidade, quanto mais alto, mais diversidade eu vou ter em minha área. Tá bem? Índice de Simpson. Gente, eu falei que eu ia
explicar para vocês por que esse índice de Simpson é utilizado a letra D. Por que o índice de Simpson utiliza a letra D? Porque ele mede dominância. Lembra que a gente falou que dominância é o que a gente não quer? A gente quer diversidade, a gente não quer dominância. Então vamos lá. O que o índice de Simpson ele mede? Ele ainda mede diversidade local, ele vai medir a chance de, caso eu tire duas espécies daquele grupo, elas pertençam ao mesmo. Tire dois indivíduos daquele grupo, eles pertencem à mesma espécie. Ou seja, enquanto Shannon mede diversidade, Simpson mede dominância. Daí vai precisar fazer um ajuste no final. Tá? Então, ó, o índice utilizado para a quantificação de alfa, também, assim como Shannon, índice dá maior valor às espécies abundantes. Por que ele dá maior valor às espécies abundantes? Porque ele é um índice de dominância. E ele é considerado um índice de dominância, como a gente já falou. O cálculo dele é muito simples, muito mais simples do que o outro. Eu multiplico o número de indivíduos de uma amostra por esse número menos 1. E divido pelo número total de indivíduos vezes esse número total menos 1. Quando eu dividir isso, eu vou ter um valor para cada espécie. E aí, no final de tudo, eu faço uma soma também. Tá? Então, de novo. Quantas espécies? Da espécie 1 tem quantas? Tem 6. Então, 6 vezes 5, que é 6 menos 1. Quantos indivíduos eu tenho ao total? A abundância total? 40. 40 vezes 39, porque é 40 menos 1. Na hora que eu dividir isso, eu vou ter um número. Separo ele lá. Quando eu terminar de fazer para todo mundo, eu só faço somar. Só que aí agora é que tem um problema. Tá? Esse valor que vai aparecer no final é o índice de Simpson. Ele é um índice que mede dominância. Portanto, quanto maior o índice de Simpson, mais dominância eu tenho nessa área, ou seja, menos diversidade. A interpretação aqui tem que ser o contrário, tá bem? Porque é um índice que mede dominância. Então, quanto maior o índice de Simpson, é uma área que eu tenho mais dominância. Se eu tenho mais dominância de uma determinada espécie, obviamente eu tenho menos diversidade. O que a gente faz para poder corrigir isso? Das duas, uma. Ou vocês lembram de analisar o contrário, ou sempre que terminar o cálculo, a soma de tudo, vocês vão calcular sobre o valor que vocês têm. Se vocês fizerem o inverso do valor, aí vocês vão poder entender perfeitamente e analisar de forma direta. Tá certo? A gente chama de índice correlacionado de Simpson. É quando você coloca 1 sobre D. Perfeito? Por que você coloca 1 sobre D? Porque você não quer ter que interpretar ao contrário. Então você já inverte o número, tá bom? Que é para você já conseguir olhar o valor correto. Tá bem? E antes da gente ir para a diversidade beta, alguma dúvida? Deve ter muitas agora, né? A gente vai fazer essa matemática no Excel agora, tá? Rapidinho. Mas só do entendimento. Parece que não por enquanto, ou nada que possa ser escrito por enquanto. Beleza, então vamos lá. Quando a gente vai medir diversidade beta, a gente está falando de uma diversidade de substituição. Né? Então a gente não quer saber quanto de diversidade um local tem. A gente quer saber o quanto que essas comunidades são distintas ou similares em termos de composição de espécies. Ou seja, ela vai medir o quanto que eu tenho de variedade e substituição de espécies entre duas áreas diferentes, duas ou mais áreas. Tá certo? A gente viu diversidade beta no instante. Perfeito, então. Quais são os tipos de índices que a gente tem? A gente tem vários, mas os mais comuns é o índice de Jaccard e o índice de Solis. A gente só vai trabalhar com o de Jaccard. Pessoal, vamos lá. Qual é a principal característica que me permite ou que fez com que eu trouxesse o índice de Jaccard para vocês? Olha só. Professor, então quer dizer que quando eu não tiver acesso à informação de abundância, eu não posso calcular índice nenhum? Não, falso. O índice de Jaccard foi um índice criado pelo Jaccard para você poder calcular a diversidade de áreas se você não tem acesso à informação de abundância, tá certo? Então, olha só, não vai ser uma comparação quantitativa, porque eu não tenho acesso a quantos indivíduos de cada espécie eu tenho. Eu não tenho essa informação. Eu só tenho o número de espécies, só tenho riqueza. Mas eu não consigo dizer quantos de cada espécie tem. Só que eu preciso ter uma informação. Eu preciso saber em qual área a espécie 1 está presente e em qual área a espécie 1 não está presente. Toda vez que eu faço
presença, ausência, mesmo sem saber quantos eu tenho, eu falo que esse é um coeficiente binário, ou é informação binária. Ou seja, quando eu falo de informação binária, eu só sei se a espécie está presente ou não está presente em determinada área. Eu não sei quantos indivíduos vão ter. Ou seja, eu não tenho abundância. Professor, e agora? Aí eu vou utilizar o índice de Jacquard. Para que serve o índice de Jacquard? O índice de Jacquard vai ser um índice de diversidade beta que eu posso utilizar quando eu não tenho informação de abundância de determinada área. Por quê? Porque nesse caso eu não preciso da abundância. Eu só preciso de um dado binário, que é o dado de presença ausência. Ok? Essa é a fórmula e a fórmula mais simples de todas. Anotem aí, porque provavelmente não tem no slide, tá bom? O índice de Jacquard, ele é calculado só com uma soma e uma divisão de 3 termos, A, B e C. O que é A? A é aquela espécie que está presente em ambas as áreas. Lembrando que a análise de beta ela só pode ser feita aos pares, ou seja, de duas em duas áreas. Então, o que é A? A é a quantidade de espécies que está presente na área 1 e na área 2. Anota. A letra A representa a quantidade de espécies que está presente na área 1 e na área 2. B, presente apenas na área 1 e não na 2. E C, presente apenas na 2 e não na 1. Certo? Então, quando eu tiver esses 3 números, é só eu dividir A, ou seja, as espécies que ocorrem em ambas, pela soma das outras 3. Tá bom? Então, é muito simples. Toda vez que eu tiver feito isso, eu vou ter um valor que vai variar de 0 a 1, sendo que 1 eu não tem substituição nenhuma entre elas, ou seja, elas são idênticas. Tá certo? E 0, nenhuma similaridade. Ok? Ou seja, elas são totalmente diferentes. Esse número ele pode variar de 0 a 1. E isso vai medir o quão similar essas duas áreas são. Então, ele é utilizado como um coeficiente de similaridade para comparar duas comunidades. Se é um coeficiente de comparação, é diversidade beta, porque ela vai medir o que tem em uma e não tem na outra. Flávio está pedindo para repetir, vou repetir. Letra A são espécies que ocorrem na área 1 e na área 2, ou seja, espécies que ocorrem nas duas áreas. B, espécie que ocorre na área 1 e não na 2. E C, espécie que ocorre na área 2 e não na 1. Ok? Gente, fim da aula, tá? Nosso slide vai até aí e, consequentemente, o assunto da nossa prova também até aí. Ok? Agora a gente vai, né? Peguem aí o caderno de vocês numa área específica, o computador, o celular, se vocês já estão assistindo, mas se tem alguma coisa que vocês quiserem anotar, para a gente mostrar a atividade de vocês aí, tá? Rapidinho.